bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje eu venho trazendo mais uma videoaula falando sobre as curiosidades da história. E qual curiosidade eu trouxe hoje para vocês? Bem, quem conquistou mais território? Napoleão, Hitler, Gengis Khan ou Alexandre o Grande? Bora lá então saber quem foi o grande conquistador aí da humanidade? Bem, antes da gente começar a falar sobre isso daí, né, de mostrar essa lista, eu quis deixar em destaque aí para vocês, tá, gente? Que eu peguei foi o seguinte, eu fiz essa seleção falando sobre uma única pessoa que conseguiu conquistar um vasto território. Até porque se for parar para pensar, né, grupos ou governantes, né, eu acho que o maior conquistador de todos os tempos foi a Inglaterra. Mas a Inglaterra, ela foi um conjunto de governantes, né? E aqui nessa lista, eu coloquei especificamente o nome apenas de um grande conquistador, né? Então, antes de iniciar, eu queria deixar bem claro isso daí para vocês, que aqui o objetivo foi colocar o nome, né, do personagem histórico, literalmente, né, para mostrar o quanto o homem ele é capaz de fazer essa conquista territorial, sem precisar, vamos dizer assim, né, de ter os seus antepassados, entre outras coisas, para poder lhe ajudar. Tudo bem? Tendo explicado isso daí, então vamos aqui para nossa quarta posição. Quem vocês acham, gente? Bem, que nem a gente consegue observar, né, quem ficou na quarta posição foi o Napoleão Bonaparte. Sim, gente, Napoleão. Só para vocês terem uma ideia, né, ele acabou ficando com, né, ele conseguiu dominar uma região aí com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e a época da conquista, né, ocorreu entre o momento em que ele governou, que foi de 1799, né, até o ano de 1815. Em 1780, o Napoleão ele derrotou os exércitos da Áustria e ele vai submeter a Suíça e a Holanda, além de anexar os territórios da atual Itália. Ele também, gente, vai acabar invadindo, né, a sua ex-aliada Espanha e ele vai tratar de consolidar todo o seu império, que acabou, né, chegando até boa parte da Europa. Ele só vai fracassar, gente, na tentativa de conquistar a Rússia, que nem eu já citei para vocês numa videoaula, e tem videoaula aqui no meu YouTube, tá bom? Porque ele vai tentar conquistar o Império Russo simplesmente porque eles desobedeceram o bloqueio continental, né, que o Napoleão Bonaparte ele fez com a Inglaterra. Só que ele fez um erro assim crucial que foi tentar de invadir a Rússia no inverno. E aí a gente sabe que não deu muito certo, né? E aí ele acabou, né, retornando para a França. E quando ele chegou lá, tinha uma coalizão, né, de exército, literalmente para exilar ele, tá bom? Aonde ele acabou, né, sendo derrotado definitivo no ano de 1815, né? Principalmente pelas tropas lideradas, né, pela Inglaterra. Que nem eu já citei para vocês, qual é o maior inimigo dele? A Grã-Bretanha, né? Nesse caso a gente pega aí a própria Inglaterra e a Rússia, até porque foi onde ele sofreu a sua derrota. E o que aconteceu com Napoleão Bonaparte após o ano de 1815? Ele vai ser exilado, tá bom? Na ilha de Santa Helena, aonde vai acabar morrendo no ano de 1821. Claro que aqui, né, eu fiz uma breve biografia, mas assim, a história de Napoleão, gente, é muito bacana. Se caso vocês tiverem interesse, procurem-se aqui no meu canal do YouTube, o nome do vídeo é Era Napoleônica, vale muito a pena vocês assistirem, tá bem bacana mesmo, tá? Vamos aqui então para o terceiro lugar, deixa eu só mostrar aqui, tá? Gente, vocês observam aqui que seria, né, o Império Francês, e aqui tem os territórios dominados, tá? Durante o governo de Napoleão. E essa linha verde que vocês estão observando foi aonde ele fez, né, o bloqueio continental com os países, dizendo que eles estavam proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. No caso aqui, né, a gente pega o Reino Unido da Grã-Bretanha, tá bom? Vamos aqui então para o nosso terceiro lugar. Quem será que tá no terceiro lugar? Meu Deus! Vamos lá então. Gente, nosso terceiro lugar tá com o famoso, né, Hitler, para os mais íntimos, Adolfinho, tá bom? Então, aqui, que nem a gente consegue observar... Ai, gente, me desculpa. Aqui tá 2, mas no caso seriam 3 milhões, tá bom? Deixa eu só consertar aqui para vocês. Ok. Ele vai acabar dominando, tá? Uma região aí de 3 milhões de quilômetros quadrados. E qual foi a época ocupada? Entre o ano de 1935 até o ano de 1945, tá bom? Então, vamos aqui. O Hitler, ele vai anexar, né, vamos dizer assim, esses territórios, principalmente com manobras políticas, né,
E que nem a gente consegue observar aí, a Áustria vai ser anexada no ano de 1938 e ele vai acabar ocupando, tá, a Tchecoslováquia e a Polônia no ano seguinte. Lembrando que quando ele invade a Polônia, gente, é que ocorre vamos dizer assim, é que vai eclodir a Segunda Guerra Mundial, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, durante esse conflito que ocorreu no ano de 1939, ele vai conseguir dominar a França e também uma porção do norte da África, tá? Claro que quando é que o Hitler ele vai acabar sofrendo, vamos dizer aí, as suas primeiras derrotas? Principalmente quando ele vai tentar invadir a União Soviética. Olha ele cometendo o mesmo erro aí, né, do nosso queridíssimo Napoleão no ano de 1941. Então, a gente consegue observar aí que quando ele começa a fazer essa invasão da União Soviética, ele começa, vamos dizer aqui, a sofrer as suas primeiras derrotas, e aí a decadência dele vai ser cada vez maior, tá bom? Então, que nem vocês conseguem observar, né, temos aqui a Alemanha nazista, tá, e as suas anexações, temos aqui as áreas ocupadas, de azul um pouquinho mais escuro, tá bom? Que nem a gente consegue observar aqui. Temos aqui os famosos aliados, que nem a Itália e outras regiões aqui, e temos, né, a região mais clara, que seria nominalmente ocupado. Então, a gente vê aqui, né, o norte e a região aqui, que nem a gente consegue observar também da França. Então, isso daqui vai ser bastante interessante, né, porque a gente fala nominalmente ocupado. Porque, vamos dizer assim, ele vai tomar esse território e, vamos dizer assim, deixou outras pessoas governando, né, que nem a gente pode pegar aqui entre outras regiões, tá bom? Então, qual era o principal inimigo de Hitler? Todo mundo já sabe, né? Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, tá? E o que acabou ocorrendo com Hitler, tá? O Hitler, ele acabou se suicidando em Berlim no ano de 1945, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial. Gente, aqui no meu canal do YouTube também eu falo sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Tem outro vídeo falando sobre a Alemanha nazista. Então, quem tiver a curiosidade, tiver o interesse, tá bem bacana a videoaula e dá para vocês aprenderem um pouco mais sobre o Hitler, tá bom? Mas eu vou ver se aqui no meu canal se eu consigo montar mais videoaula falando sobre esse personagem bastante contraditório. Tudo bem, gente? Gente, vamos lá então. Quem ficou em segundo lugar? Meu Deus! Gengis Khan ou Alexandre o Grande? E aí, gente, quem vocês apostam? Então, bora lá? Bem, gente, em segundo lugar ficou o nosso queridíssimo Alexandre o Grande, né? O Alexandre o Grande, ele acabou ficando com uma região... Oh, meu Deus do céu, deixa eu arrumar aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Numa área que a gente vai chamar, né, que vai ser um total de 5 milhões de quilômetros quadrados. E qual vai ser a época que ele vai ocupar isso daí, tá? Entre o ano... Gente, eu acho que meu teclado tava zoado, só pode. Eu acho que o número 5 não tava pegando no dia. Ele vai ocupar, né, essa região entre o ano 335 a.C. até o ano 323 a.C., que vai ser o ano da morte dele, tá? Então, vamos aqui. Ele era herdeiro, tá bom? Do Império Macedônio. O Império Macedônico aqui, tá bom, gente? De verde, que nem dá pra vocês observarem aí. E, né, Alexandre comandou o seu exército avançando contra a região dos persas, que dá pra gente observar aqui, tá? Então, ele vai avançar contra a região que a gente conhece como da Turquia. E aí, ele vai contornar, né, a costa do Mediterrâneo, e aí ele vai conquistar aqui o Egito, que nem dá para vocês acompanharem aqui no mouse comigo. Quando ele conquista essa região aqui do norte da África, aí ele vai para a região aqui do Oriente, tá bom? Do Oriente Médio, e ele acaba indo para a região que a gente conhece aqui também da Ásia, aonde ele vai acabar parando nas fronteiras, tá? Da região que a gente vai chamar aqui de Índias, principalmente, né, porque ele não vai avançar esse território, porque os seus soldados já estavam cansados, o soldado dele não queria mais saber de guerrear e simplesmente queriam, vamos dizer assim, aproveitar todas aquelas riquezas que eles tinham e queriam voltar literalmente para casa para ver suas mulheres, ver seus filhos, né, e usufruir das suas conquistas. Por esse motivo, Alexandre o Grande, né, ele teve que recuar, não conquistar mais a região aqui, né, vamos dizer aqui do Extremo Oriente, e simplesmente acabou, né, vamos dizer, como é que eu posso dizer para vocês, fixando residência na região da Babilônia, tá bom? Então, aqui, qual vai ser o principal inimigo do Alexandre? O Império Persa, né, só para vocês terem uma ideia aí, vamos ter aí no total de 3 batalhas, né, em que o Alexandre vai lutar contra o Império Persa.
tá? E que fim levou o Alexandre? Ele morreu, gente, por motivos incertos no ano de 323 a.C., tá? Então, assim, alguns acreditam que ele foi assassinado, outro diz que ele contraiu malária. Então, assim, tem várias teorias aí, né? E fica, vamos dizer assim, nessa coisa oculta. Não sabemos o que aconteceu de fato com ele, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, depois que ele morreu, como ele não tinha deixado herdeiro, isso daqui acabou, né, se dividindo entre seus generais, em que eles acabaram, né, se lutando entre si e o império acabou se desintegrando. Tudo bem, gente? Agora, né, que nem a gente já consegue observar aí, já falamos sobre esses 3 personagens. Qual é que ficou em primeiro lugar? Gengis Khan. Muitos de vocês podem até se questionar, nossa, mas quem foi esse cara? Literalmente, gente, eu fico bastante chateada porque os livros de história não chegam a falar muito, né, vamos dizer assim, sobre a história da Ásia. Então, a gente perde muito sobre isso daí. Mas eu vou ver se eu consigo gravar uma videoaula para vocês só falando sobre Gengis Khan, porque a história dele é maravilhosa, é muito bacana. E assim, a gente acaba tirando um pouco mais dessa visão ocidental e olhando mais para essa visão oriental, tudo bem? O Gengis Khan, ele acabou conquistando uma área aí, né, com mais, vamos dizer assim, de 20 milhões de quilômetros quadrados. Então, assim, gente, é muita coisa, só para vocês terem uma ideia, tá? E qual foi a época que ele conquistou? Entre o ano de 1200 a 1227, na época medieval, tá bom? Então, à frente de uma tribo mongol nômade, o Gengis Khan, ele dominou, tá, pelas forças várias tribos rivais na Mongólia, até o ano de 1206. Depois disso, ele partiu para a briga na Ásia Central. Em 1211, ele vai atacar o Império Qin, que é no norte da Índia. Lembrando que esse Império Qin é que vai dar o nome de China, tá bom, gente? Que eles dominaram assim por muitos anos. E só para vocês terem uma ideia, a Gengis Khan, ele vai acabar tomando a cidade mais importante, que era Pequim. No caso, aí 4 anos mais tarde, mais especificamente no ano de 1215, tá bom? Depois de ele ter conquistado Pequim, né, ele vai expandir seus domínios em direção ao oeste. E aí ele vai conquistar grande parte do território asiático. Então, que nem vocês conseguem acompanhar aqui, né? Ele acaba dominando aqui essa região. Depois que ele domina, ele acaba vindo mais pra cá, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Chegando às margens do Mar Cáspio, que nem a gente consegue observar aqui no mapa, tá bom? Que seria aqui o Mar Cáspio, tá? Não sei se dá pra ver aqui pelo mouse, tá bom? Aí sim, né? Vamos dizer assim que ele acaba, vamos dizer assim, deixando de... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ou melhor, Mar Cáspio, né? Que a gente consegue observar aqui, né, nas expedições dele, ele acaba, vamos dizer assim, deixando de conquistar tanto esses territórios, tá bom? Então, após a morte de Gengis Khan, né, os seus filhos e netos vão acabar ampliando mais ainda o Império Mongol. Então, por mais que a gente consegue observar que o Gengis Khan já tivesse conquistado um vasto território, né, os seus descendentes ainda vão continuar conquistando bastante coisa aí, tá bom, gente? Qual era o principal inimigo? Eu já disse para vocês que era o Império Qin, tá? Que nesse caso era o Império Chinês. E o que aconteceu, tá, com o Gengis Khan? Que nem eu citei para vocês, ele morreu no ano de 1227, tá? Em circunstâncias desconhecidas. Algumas versões, gente, isso daqui é muito comum, tá? Algumas versões dizem que ele morreu simplesmente por uma queda de cavalo durante, né, quando ele estava praticando caçada. Mas alguns acreditam também que ele possa ter sido assassinado aí, né? Quem sabe até pelos seus parentes ou pessoas inimigas aí dentro da sua própria tribo. Tá bom, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu estarei respondendo para vocês, tá bom, gente? Então, a gente se vê até o próximo vídeo. Beijo, beijo, turma. Tchau, tchau!